Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa história da revelação, nosso 8º encontro, Antigo Testamento. Nossa leitura começa então através do segundo e decisivo marco da revelação histórica que ocorre no chamado de Moisés no Egito, terra de alta cultura política e religiosa. Estamos aqui no tempo do faraó Ramsés II, que reinou de 1298 a 1225. Seu eminente precursor é Amenófis IV, o fundador da religião dos Filhos do Sol, Amon-Ra, como único Senhor, o Criador de toda a vida e de todas as coisas. Após a morte deste rei, e ao tempo de Moisés, florescia a antiga religião politeísta do Egito. O chamado de Moisés encontra-se na teofania descrita em Êxodo 3, a sarça ardente, e tem o seu clímax na revelação do nome de Deus, no capítulo 3, versículo 14. Deus então se apresenta: eu sou aquele que sou, como Javé. O culto de Deus não terá aspecto mágico. Ele deve ser chamado pelo seu nome próprio. A revelação do nome de Deus, identificado como Deus dos pais, reza assim: eu sou aquele que é. Eu me chamo, eu sou. Este é meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Este Deus, eu sou, que contém uma explicação do novo e específico nome de Deus, é também uma mensagem significando: nenhuma região, nenhuma montanha, nenhum templo é o lugar da residência de Deus, do Deus que enviou Moisés. A ideia central é que Deus não pode ser contido no espaço. Se Deus fosse contido no espaço, ele seria uma criatura, um ídolo. Porque Deus não pode ser contido por nada, embora ele, como Criador, contém todas as coisas. Mas contém como Criador, como princípio de toda a obra da criação. Então, eu sou o que sou, né? Deus se revela como eu sou, que não se restringe a um espaço, né, temporal. Ele se manifesta na história, mas não pode ser contido por nada. Então, nenhuma região, nenhuma montanha, nenhum templo é o lugar da residência de Deus, do Deus que enviou então Moisés. Ele não é visível, mas está aí, no aqui e agora da história de Israel. Eu aqui estou não significa apenas eu existo, a existência de Deus, através da questão de um aspecto, a existência de Deus, um aspecto filosófico. Eu aqui estou
não é somente eu estou em todo lugar, a onipresença de Deus. Quando Deus se revela a Moisés como eu aqui estou, não fala de sua essência e existência, fala de sua presença. Deus que manifesta, se faz presente na história. Ele irá ser conhecido por Faraó, mesmo sem o ter por verdadeiro, e verá que um ser mais poderoso está presente em sua terra. Israel escravizado e condenado a desaparecer, irá ver neste Deus eu sou como seu libertador e salvador. O invisível se torna visível no fato histórico. Revela-se no cotidiano da história da humanidade. Então não é um Deus que está longe, Javé é um Deus que está perto, um Deus que se manifesta e que caminha com seu povo. As profecias presentes em Moisés se cumprirão através da real libertação do povo do cativeiro egípcio e na série de maravilhas que com este fato se relacionam. As pragas do Egito, a passagem miraculosa do Mar Vermelho, a peregrinação pelo deserto, o encontro com Deus, a conclusão da aliança no Sinai, a tomada de posse da Terra Santa, Canaã. Estes fatos da história do povo de Israel, elementos constitutivos de sua essência, conforme o sentido do testemunho bíblico, não são de modo nenhum acontecimentos de caráter natural e político. Aqui nós vemos uma concepção fundamental para Israel. Javé é o Deus do seu povo. O outro, o povo de Israel é o povo eleito de Deus, que escolheu a menor das nações para ser aquela nação escolhida onde Deus se faz presente. Ao contrário, nele se expressam todas as esperanças, justificativas e pressupostos de um constante paradoxo, que é exclusivamente agir divino. Determinação e direção de Deus, escolha e predileção, prova do poder e da força de Deus, manifestação de sua glória. A revelação divina mostra-se como a ação, o agir de Deus. A influência divina na história. Deus faz história com seu povo, em seu processo e nos seus acontecimentos. Tal história é, então, concebida e compreendida como revelação de Deus. É Deus que se revela a Moisés, a seu povo, onde Faraó e o Egito podem sentir essa presença desse Deus estrangeiro, que é mais poderoso que as divindades do Egito. Tal história é então concebida e compreendida como revelação de Deus. Lugar próprio e adequado em que se planificam os desígnios e as promessas divinas. Promessas essas dadas a Abraão e cumprida através de Moisés, da libertação do povo de Israel do Egito. Por isso, estes mesmos fatos serão sempre lembrados e evocados sob a forma de culto. O conhecimento específico de Israel estará sempre preso a este fato e o proclamará. Javé retirou Israel do Egito, praticando maravilhas em seu favor. E a grande celebração é a celebração da Páscoa, isto é,
A celebração em que Deus poupa os primogênitos dos judeus, mas os primogênitos animais e os primogênitos egípcios são mortos. Esta passagem, onde é poupado o povo de Deus, os primogênitos do povo de Deus, eles são poupados. E depois, diante dessa Páscoa, celebrando essa Páscoa, onde o sangue do Cordeiro era colocado, untado nos umbrais das portas, né? E se celebrava então a Páscoa com o Cordeiro, fica como essa grande celebração que prepara então a saída do Egito, o Êxodo. São dois momentos diferentes, um é a saída do Egito, outro é a Páscoa. Por isso, esses mesmos fatos serão sempre lembrados e evocados sob a forma de culto. O conhecimento explícito de Israel estará sempre preso a este fato e o proclamará. Javé retirou Israel do Egito, praticando maravilhas em seu favor. Este fato histórico, uma vez realizado, será, para o Israel crente, motivo constante e a garantia sempre nova do auxílio de Javé, do socorro de sua força salvadora, no presente e no futuro. O fato histórico, uma vez ocorrido, é a garantia e a promessa do que está por vir. É o motivo sempre novo de se crer e de se esperar. Há todo um princípio da esperança fundado na promessa divina, que não é uma promessa só do hoje, mas uma promessa que se abre sempre ao futuro, na caminhada deste povo com seu Deus. Este povo de Israel, instituído e guiado desta maneira tão especial, será o portador de uma nova e maior aliança, feita com Deus dos pais, do Deus da salvação do povo do cativeiro do Egito. Nós vimos a aliança com Noé, aliança com a humanidade, vimos a aliança com Abraão, aliança do povo eleito, povo de Israel, das bênçãos que Deus daria aos descendentes de Abraão, que se multiplicariam como as areias do mar ou as estrelas do céu. Agora vem a aliança no deserto. Com isso, articula-se explicitamente a eleição e o chamado especial deste povo, bem como sua posse da revelação. De modo incisivo, é isto formulado no seguinte trecho chamado de comparação da águia. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz, se guardardes minha aliança, vós sereis meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6. Nós vemos que é importante termos compreensão de toda a caminhada do povo de Deus de Israel, no livro do Êxodo. Essa realidade vem completada também no livro dos Números, não em todo o livro, mas em algumas passagens. Depois vemos também o Código da Aliança e algumas normas que encontramos no livro do Levítico, as normas que encontramos no livro do Levítico, mas também nós vamos encontrar, algumas questões ligadas à construção do templo e outras ordens no livro dos Números. Com isto, nós estamos articulando explicitamente a eleição e o chamado especial deste povo, bem como sua posse da revelação. De modo incisivo, é isto formulado no seguinte trecho, como nós ouvimos, do Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6. Expressa-se com essas palavras o reinado de Javé sobre Israel. Israel não tem rei,
O rei de Israel é Javé, é Deus. É ele que conduz o seu povo. O paradigma muda quando, na época de Samuel, o povo pede um rei, né, que vai ficar no lugar de Deus, na visibilidade. Mas isso vai ser uma mudança substancial, porque até então Deus é o rei de Israel. Ora, diante disto, né, Deus escolheu seu povo predileto, fez dele um reino de sacerdotes, e Deus é rei e manifesta o reino de Deus em Israel. A Bíblia proclama em termos altamente dramáticos a solene realização da aliança, a fundação do reino de Deus. Ocorre isto segundo o esquema e as evocações litúrgicas, nas quais o Israel tardio, por ocasião da festa dos ázimos, inicia a comemoração solene do fato ocorrido no Sinai. Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 15. Em conclusão ao convite de Deus e à resposta dos homens, segue-se a teofania da montanha, a proclamação da lei divina por Moisés, a promessa da obediência do povo. Neste momento, para selar a aliança, Moisés sacrifica os animais, pega uma parte do sangue dos animais, asperge sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus realiza com o seu povo. Com a lei do reino dada no Sinai, com o decálogo, os 10 mandamentos, confirma-se a relação do povo de Israel com seu próprio Deus. E a ordenação fundamental de sua vida e de sua conduta. A lei é a norma fundamental para que Israel possa ser abençoado, para que Israel possa viver. Essa observância, esta lei, esse consentimento à lei. A lei vai ser sempre um ato heterônomo, né? A lei expressa a aliança e o povo de Israel deve obedecer a esta aliança. Assim, a lei, a Torá, torna-se uma modalidade especial da revelação de Deus feita a Israel. Começa o decálogo com aquele fato que fundamenta a existência de Israel. Eu sou Javé, teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, te libertou do cativeiro. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Assim se exprime a decisão de Deus de ser o Deus exclusivo de Israel. Por isso, este não terá outro Deus, além de mim, não terá outros deuses. Há uma reflexão de que essa consciência da unidade de Deus foi se fazendo na história. Da concepção que Deus é um, a monolatria, a adoração do um, Deus é único, é um, é o Deus de Israel, que aos poucos foi esse único Deus é o Deus de Israel, existem os outros deuses, mas para Israel esse é o único existente, a monolatria, que aos poucos vai chegando até na época profética, de modo especial já do segundo Isaías, capítulo 40 ao capítulo 55, que nesse período, então, já se chega a uma concepção clara, né, do monoteísmo. Deus é um, os outros não existem, os outros não são nada. Então, essa palavra, que em si inclui igualmente responsabilidade e promessa, é a grande e especial revelação de Deus feita a Israel, seu povo. Ela destaca Israel dos outros povos e religiões e dá-lhe um sinal que não repousa em sua natureza ou no seu valor, mas que provém exclusivamente do chamado e da escolha. É Deus que chama
A iniciativa é de Deus. A salvação é de Deus. Deus é o autor da salvação. Deus é que escolhe o seu povo. Não é iniciativa, não é mérito humano. Não deve ser como os outros povos. Não deveis fazer o que se faz no Egito, onde habitantes, nem o que se faz em Canaã, para onde vos conduzirei. Levítico, capítulo 18, versículo 3. Mostrando, então, que a partir da concepção de Israel, é uma concepção que não aceita o politeísmo, mas se aceita a realidade da manifestação do Deus que é um, que não se restringe a um espaço, ele está presente em todos os lugares, ele se manifesta no seu povo Israel, ele faz história com o seu povo Israel, ele é aquele que caminha e faz aliança com esse povo, é aquele que dá as instruções, as leis a serem obedecidas. Cabe ao povo viver essa lei, viver essa eleição como forma de gratuidade. Reconhecer todos esses benefícios que Deus realizou em favor do seu povo. Diante disto, ele é o Deus que está aí. Eu sou o que sou. Eu sou. É o nome de Deus. É o Deus que faz história, que se faz presente. Não é como as divindades antigas, que estavam longe, que não intervinham, não tinham nenhuma incidência histórica na caminhada do povo, onde o povo deveria fazer ofertas para aplacar a ira divina. Aqui não. É Deus que faz a escolha, é Deus que caminha, é Deus que abençoa, é sempre um ato de gratuito. E esse Deus que faz história com Israel. Essa perspectiva revela quão diferente é a concepção da história de salvação do povo de Israel da história dos outros povos em relação às suas religiões. Então, depois nós vamos continuar. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.